Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. A crônica, ela é o resultado de um namoro entre jornalismo e literatura. Antes de mais nada, ela sofre por conta disso. Ela sofre no lado jornalístico, porque muitos jornalistas entendem a crônica como um gênero menor, e está aí um equívoco. E do outro lado, dentro da turma da literatura, entre muitos escritores, a crônica também é vista como um gênero menor, o que também é um equívoco. E geralmente esse equívoco é sustentado na temporalidade. Esse equívoco é sustentado na ideia de que a crônica ela é efêmera. O que é uma grande besteira, porque assim, não é o fato dela estar sendo hospedada nas páginas de um jornal, ou publicada nas páginas de uma revista, ou num site qualquer, que ela seja efêmera. Muito pelo contrário. Tanto que a gente tem, por exemplo, livros, pilhas de livros, que sustentam crônicas com 80, 90, 100 anos de idade e que a gente lê e parece que elas estão falando de hoje, ou no máximo de ontem. Tamanha atualidade. Eu acho que há, de certa forma, um preconceito, assim, um preconceito meio que calcado num desconhecimento, numa dificuldade de dominar esse tipo de narrativa, de dominar esse gênero literário, e um preconceito também baseado numa pretensão de quem tem esse preconceito, de entender, por exemplo, que o jornalismo e a literatura existem para falar de grandes questões universais e mudar o estado de coisas. Quando, na verdade, a crônica, ela também fala de questões universais. E ela pode mudar certos estados de coisas, um sentimento, uma emoção, o estado de espírito de uma pessoa. A diferença é que a crônica, ela fala dos cantos, ela não tem a pretensão de falar do centro da sala. Ela tem a função de olhar para onde ninguém está olhando, olhar para as coisas pequenas, olhar para o microcosmos. E muitas vezes o microcosmos é o termômetro, é o espelho daquele macrocosmos que pretensiosamente os jornalistas ou escritores tentam falar, né? Eu gosto da crônica por causa disso, assim, porque eu não me interesso pelas grandes questões. Assim. Eu sei que elas são necessárias, eu as acompanho, mas eu prefiro olhar para onde ninguém está olhando ou para onde poucos estão olhando. Então eu prefiro olhar para aquele personagem do bairro, eu prefiro olhar para aquele pequeno canto da cidade, né? Prefiro olhar para aquelas pequenas histórias cotidianas, porque eu acho que essas pequenas histórias, esses personagens, esses cantos, eles simbolizam o que é a cidade, ou o que é o lugar onde eu estou, entendeu? E um outro argumento, se a crônica fosse realmente um gênero menor, nós não teríamos gente como Machado de Assis, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Carlos Heitor Coni, Rui Castro, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira. Dá para ficar aqui horas citando pessoas que escreviam crônicas. Então, assim, a crônica é uma foto 3x4, enquanto, vamos supor, o romance é um retrato 15x21, né? Só que a crônica, ela mostra aquelas imperfeições, aquelas ranhuras, aquelas rachaduras que muitas vezes passam desapercebidas numa foto maior. A questão é que escrever é uma técnica, como pintar, como desenhar, como esculpir, como atuar. É técnica, é um ofício, né? Não é missão, não é dom dado por Deus, nada disso. É uma técnica que requer estudo, que requer treino, que requer prática, né? Só que a técnica sozinha não resolve, ela precisa do humano, não o humano que lê, mas o humano que escreve.
Então ela precisa de uma certa sensibilidade, ela precisa de uma certa necessidade, um desejo de contar aquela história. É como se fosse uma pequena conversa, assim. É como se a gente estivesse batendo um papo sobre um assunto. Então ela tem esse tom de proximidade. A crônica, ela, para funcionar, ela precisa gerar identificação em quem escreve, portanto ela vai nascer ali como crônica, e depois ela precisa gerar identificação naquelas pessoas que leem. E aí está a força da crônica, porque às vezes não é a história em si, nem o personagem, é o que simboliza, ou seja, é aquele conteúdo que de alguma maneira remexe o estômago de quem leu, entendeu? Ou o fígado, ou o coração, não importa aí o tipo de reação do sujeito. Mas é uma conversa de pé de ouvido que simboliza alguma coisa para o leitor, de modo que ele se identifique. Eu sou assim, eu fiz coisas assim, ou eu conheço alguém assim, ou eu já passei por isso, eu testemunhei fato semelhante. As crônicas são retratos, né? São flashes do cotidiano. Uma crônica sozinha, ela talvez seja capaz de retratar um cotidiano de uma época. Mas um conjunto de crônicas, esse conjunto é capaz de retratar um tempo e um espaço específicos. A maioria das crônicas que eu escrevo são crônicas sobre a minha cidade. A cidade onde eu moro, a cidade onde eu nasci, onde eu trabalho, que é Santos. Numa análise muito rápida, esses 10 anos de crônicas sistemáticas, né, aí uns 800 textos, é perceptível como a cidade mudou. Como também a crônica permite que você perceba que um personagem mudou. Eu já fiz várias crônicas sobre um mesmo personagem. Eu escrevi várias crônicas sobre um sujeito chamado Reginaldo, acho que pelo menos umas 5. De alguma maneira dá para perceber o cotidiano dele naquelas crônicas. Como ele mudou um pouco de vida no final da existência dele. E aí, claro, termina com um assassinato. E é engraçado como a crônica consegue às vezes fazer pequenas mudanças. Uma das crônicas que eu fiz sobre o Reginaldo foi a respeito de uma ideia que ele teve. Ele morava na Pedro Lessa, a 2 quadras da faixa portuária. Então é uma faixa da Pedro Lessa muito cinzenta, muito feia, com muito trânsito de caminhões e tal, como são as áreas, normalmente são as áreas de transporte. E aí o que ele fez? Ele pegou o canteiro central da Pedro Lessa, que é um canteiro muito estreito, e numa faixa de 200 a 300 metros, ele transformou aquilo num grande canteiro de plantas e flores, sozinho, depois com a ajuda de um vizinho e tal, né? E eu transformei isso numa crônica, foi a terceira que eu escrevi sobre ele, que era O Jardineiro, eu acho. E aí foi engraçado, porque essa crônica foi lida por um colega jornalista que trabalhava numa emissora de televisão, na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo. E aí, por conta dessa crônica, eles fizeram uma reportagem para a televisão contando essa iniciativa do Reginaldo numa pequena faixa, numa avenida qualquer da cidade de Santos. Aquilo, ao passar na TV, fez com que outros moradores doassem para ele madeiras para ele cercar as flores, doassem mais plantas e tal. Ele ganhou mudas do Jardim Botânico de Santos, então ele deixou aquilo muito mais interessante, atraiu mais gente para ajudar na jardinagem, né? Então contar um pequeno detalhe da cidade talvez tenha ajudado a mudar aquele pedacinho da cidade, né? E eu contei várias histórias do Reginaldo, né? E assim, esse texto do jardineiro é uma evolução da vida dele, porque, por exemplo, o texto anterior era um texto chamado O Guarda-Tempo, porque ele passava o dia inteiro, ele era aposentado da Codesp, e ele passava o dia inteiro dentro da garagem do prédio, fazendo nada, batendo papo com os vizinhos ou com quem passasse, né? Tirando o pó do carro que ele tinha, que ele nunca tirava da garagem, ele tirava o pó todos os dias, assim, uma vida metódica, chata, monótona.
E toda vez que eu passava lá, ele me perguntava sobre o tempo, se ia chover, se estava calor, se eu achava que ia fazer frio, alguma coisa assim. Então eu achava que ele parado ali o dia inteiro, ele ficava guardando o tempo, entendeu? Me esperando para conversar sobre o clima, que era o único assunto que a gente tinha, era o clima. Então assim, o fato dele ter se mexido, saído da inércia e ter produzido um jardim no meio de uma avenida próximo ao cais, já foi um processo evolutivo, né? E a última crônica que eu fiz sobre ele, infelizmente, foi quando ele foi assassinado por engano na padaria do outro lado da rua do prédio onde ele morava. Então o mundo dele era aquilo, né? E o mundo dele me rendeu acho que umas 5 crônicas, né? Talvez rendesse mais se ele não tivesse falecido. A faxineira do meu prédio já me rendeu 4 crônicas, assim, histórias curiosas sobre a vida dela. Uma senhora de 86 anos, que trabalha no prédio onde eu moro desde os 53, portanto há 33 anos, e é daquelas pessoas que, se parar de trabalhar, vai falecer, vai fatalmente morrer logo. E ela me gera muitas histórias, né, de conversar com ela e tal, histórias do morador que deu para ela meio panetone de Natal e ela devolveu, né, do sujeito que a assaltou e ela xingou o cara de filho da puta, o cara voltou para explicar que a mãe dele não era puta, mas ele era ladrão, né? Da relação que ela tem com as pombas do prédio que ficam no telhado e que fazem cocô no vão de entrada, e para ela é uma coisa muito importante e incômoda. Então assim, esses personagens da cidade me interessam, né? As histórias pequenas me interessam, que não são pequenas pelo tamanho, aliás, são pequenas apenas pelo tamanho do texto talvez, que no fundo são grandes histórias, que muitas vezes os jornalistas não estão prestando atenção.